uma rotina de todas as manhãs. O padre Vítor Feitor Pinto chega ao Campo Grande, à paróquia dos Santos Reis Magos. Já foi o pároco, mas hoje auxilia o atual, o padre Hugo Gonçalves. É bom senhor, mas prefere ser tratado por padre. Agradece o reconhecimento que lhe foi dado por Bento XVI, mas identifica-se mais com o sacerdócio que recebeu há 65 anos. Tinha apenas 5 anos quando transmitiu aos pais a sua intenção de ser padre. E aos 10 anos impus-me, porque o pai queria que eu fosse para o liceu, eu tinha um colégio, queria que realmente eu fosse para o liceu, e eu disse que não, pai, o meu lugar agora é no seminário. E fui para o seminário. Naquele tempo, entrava-se no seminário aos 10 anos. Na família chegou a haver 7 padres, todos do lado do pai. Para o então jovem seminarista, o seminário foi percurso de discernimento. Eu hesitei, claro, eu duvidei, eu tive a preocupação de sentir o que era de verdade. Então, naquela zona do pós-adolescência, os 16, os 17, os 18 anos, de facto foram tempos de grande clarificação. E, de facto, no momento aos 18, 19 anos, eu decidi indiscutivelmente que o meu caminho era o do sacerdócio. E foi nessa altura que eu iniciei teologia. Portanto, foi logo conhecer o mistério de Deus, conhecer o desafio de Jesus Cristo, deixar-me apanhar pela força do Espírito Santo. E, de facto, a vocação foi em mim, de facto, uma riqueza enorme. No dia da sua ordenação, despertou às 6 da manhã, acordado por uma pomba que picava o vidro da janela do seu quarto. Havia muitas pombas no claustro do seminário, então uma daquelas pombas picou na minha janela que estava aberta. E então eu olhei e vi aquela pomba depois a esvoaçar. Então eu pensei, o Espírito Santo veio mesmo ter comigo. E depois a ordenação foi às 7 da manhã, porque naquela altura as ordenações eram muito cedo, muito cedo. A leitura da informação religiosa e da imprensa escrita ocupa-lhe parte da manhã. Tempo que considera importante para uma visão abrangente da realidade. Eu não sou capaz de estar preso a ideologias, a partidos, a opiniões que de facto podem ter um contraditório. Eu sinto completamente livre o meu coração e a minha mente, precisamente para poder optar o que acho que perante o meu discernimento é aquilo por que devo optar. E nisso sinto-me feliz. Sinto-me feliz porque me sinto completamente livre. Jaime Moura é um companheiro de muitos quilómetros. Discreto na sua função, já lá vão muitos anos em que o padre Vítor Feitor Pinto se cruzou na sua vida. Este homem é como toda a gente já o conhece, não é? É uma excelente pessoa, como sacerdote toda a gente sabe o que ele é também. E depois é uma pessoa que não sabe dizer que não a ninguém. E o que mais é que eu haveria de dizer? É uma pessoa formidável, fantástico. Faz muitos quilómetros com ele, acompanha-o muito, ele está sempre assim bem disposto, é sempre uma pessoa com paciência. Sim, agora já fazemos menos quilómetros, porque derivado aos problemas de saúde que ele teve, não é? Baixámos um bocado o ritmo, mas antigamente sim, fazíamos muitos quilómetros. Corrimos aí o país todo, de um lado para o outro, ele fazer as suas conferências, sempre bem disposto, outras vezes aproveitando descansar um bocadinho no carro, não é? Enquanto eu ia fazendo as viagens, mas sempre tudo muito bem, correu sempre tudo muito bem em todas as circunstâncias. Este padre de formação pré-conciliar olhou o Vaticano II como um novo sentido para o seu caminho de igreja. Quando João XXIII convoca a magna reunião de igreja, já Feitor Pinto sentia a tensão entre um clero já com outra mentalidade e uma igreja que não criara ainda espaço de debate e comunidades
que então se limitavam a seguir o padre. Sente o mal-estar no clero da Diocese da Guarda. Nessa altura eu senti que de facto perigava muito o problema realmente da minha vocação naquele mundo de conflito, porque eu sentia que uma igreja tinha que ser uma igreja de comunhão, que não podia ser uma igreja de tensão. Isso deu origem. E nessa altura eu pedi profundamente ao bispo que me deixasse ir para Roma. Com quem? Com o Dom Manuel Vieira Pinto, que depois era o padre Vieira Pinto, e com quem eu depois trabalhei 6 anos, intensamente, a anunciar o concílio. Então foi na altura em que eu consegui ir para Roma, aprofundar a minha fé, valorizar a minha concepção teológica. Toda a teologia do concílio era, para mim, uma extraordinária revolução e uma verdadeira revelação de Deus e de Jesus Cristo, e por isso mesmo eu fui apaixonado pelo concílio, e o concílio moldou a minha vida e formou o meu sacerdócio. Hoje, aos 87 anos, confessa que foi o Concílio Vaticano II que revolucionou o seu olhar teológico e alterou para sempre o seu agir pastoral. E no impulso conciliar viu na Gaudium et Spes um documento de referência. De facto, esse documento da ordem temporal diz que os cristãos têm que estar na política, têm que desenvolver os bens da comunidade humana, não podem deixar de ter aquilo que se chama a crítica àquilo que não é, que é negativo, que destrói a dignidade, que destrói a liberdade humana. Não pode deixar de ser o cristão crítico a tudo isso e, portanto, tem que intervir na política. Quando é chamado à política, ele tem que intervir. Para quê? Para contemplar a verdade, a justiça, a liberdade, a paz, o amor. Helena Presas assume hoje a direção do Centro Social Paroquial do Campo Grande. Trabalhou muito tempo na ação pastoral com o então pároco Padre Vítor Feitor Pinto. Um padre muito atual, que fala uma linguagem que nós falamos no mundo atual, é uma pessoa muito culta e que, portanto, quando fala, as referências dele são referências inteligentes e são referências muito espirituais. É um homem de igreja, um homem profundamente fiel à igreja e que tem a evangelização como o máximo da sua vida. A capacidade de estar com todos, de ser próximo e de entender e conciliar diferentes pontos de vista. É capaz de falar com crentes e não crentes e de todos, e a todos falar com o mesmo amor, com a mesma ternura. É um comunicador de excelência, de excelência. Ao longo destes anos eu assisti ao Padre Vítor a passar de enterros para batizados, com públicos-alvo completamente diferentes, e ele adequa-se ao público que tem na frente, falando a linguagem que as pessoas percebem, com uma facilidade extraordinária. Já almoçaram? Já. É verdade. Já estão a tomar café? Claro. Olá, está bom? Senhoras e senhores. Olha, o cafezinho é ótimo. Nesta comunidade cristã, a paróquia do Campo Grande, em Lisboa, o Padre Vítor vai interagindo com todos. É visita frequente nas várias dependências do centro social. Tem amigos, todos são amigos? Sim. Todos são. E gostam das professoras? Sim. É, que maravilha, é uma coisa extraordinária. Está bem, eu fico muito contente com isso, está bem? É. E gostam do Sr. Prior, do Padre Hugo? Sim. Ele vem cá muitas vezes, não é? Sim. Ora, e que mais? Considera que a sua missão é revelar Jesus aos outros. E há de julgar que sou eu que digo isto. Não sou. Quem é que diz isto? Papa Paulo VI, no documento Evangelii Nuntiandi, no número 21. O testemunho cristão, digo textualmente, o testemunho cristão consiste em acolher e compreender toda a gente, ser solidário, sobretudo com os mais pobres, e viver a vida do ambiente do mundo que é o seu, que o rodeia.
fazendo parte precisamente desse mundo. E sendo assim, acrescenta ele, os outros que nos ouvem e que nos veem a amar assim, vão perguntar, porquê é que tu és assim? E então eu tenho a oportunidade de dizer, porque creio em Jesus Cristo. E então eles dizem, e quem é Jesus? A isto chama-se precisamente o início da evangelização no querigma do anúncio de Jesus Cristo. Para este sacerdote, a credibilidade do crente virá sempre do seu testemunho, da forma como se relaciona com o seu próximo. Pelo nosso amor, os outros descobrem porque é que este homem é assim, porque é que ele me perdoa, porque é que ele não se vingou de mim, porque é que me perdoou e me quer reconciliar-me comigo. Porquê? Eu tenho a oportunidade de dizer porque acredito em Jesus. E o outro, mas quem é Jesus? Para te seres assim tão diferente de mim. Quem é Jesus? Eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. Graça Mira Delgado é amiga de longa data e partilhou com o padre Vítor Feitor Pinto os desafios do movimento de defesa da vida na Pastoral da Saúde. Ele é uma pessoa que se aproxima das pessoas. Quer dizer, a ideia do próximo que ele nos transmitiu não é aquele que nós imaginamos, é aquele que aparece ao nosso lado. E realmente nós sempre nos sentimos próximos do Padre Vítor. De tal maneira que os meus filhos mais pequenos o tratavam por tio Padre Vítor. Quando ele vinha cá a casa jantar e em trabalhos e assim, era o tio Padre Vítor. A capacidade de envolvimento, de proximidade e de entender a realidade dos outros, com os seus problemas e condicionantes. Ele é uma pessoa que em todos os discursos e em todos os momentos que estivemos com ele, nunca fala sobre o lado negro das coisas. A atitude dele é sempre apontar caminhos de futuro. Tenho famílias em que estou a acompanhá-los em 5 gerações. Nos casamentos, nos batizados, nos casamentos, nos batizados, num funeral ou noutro, e sou o padre que realiza isso. Mas o seu sacerdócio também o levou a cargos públicos e a desafios de governo em matérias sensíveis como a toxicodependência. Uma experiência que o colocou diante de muitas sensibilidades políticas. Por isso conheci muita gente de muita cor. Isto sou amigo de todos. Sou amigo de todos. Há muita gente com quem trabalhei ou que trabalharam comigo que não têm a fé cristã, que até, eventualmente, parece que serão contra em algum aspecto, mas somos amigos. Portanto, a amizade, o amor fraterno é a plataforma da evangelização, o primeiro campo do querigma, do anúncio de Jesus. Um itinerário de serviço público que sempre enquadrou numa dimensão de entrega ao próximo. O padre, até a razão do seu celibato é estar completamente disponível para todos. Depois, qual é o tipo de disponibilidade? Isso depende do problema da pessoa. A pessoa tem um problema. Eu tenho que estar disponível para isso. Aqui isto é muito bonito, sabe? Porque o São Tiago diz isto mesmo na sua carta, há 2000 e tal anos. O que é que diz Santiago? A fé sem obras é morta. Mas não diz só isto. Diz depois a seguir, se tu realmente dizes que tens a tua fé e fazes a tua oração e alguém está realmente a pedir-te um auxílio e tu dizes, eu vou rezar e tal, e não o ajudares, ai, tu és mentiroso. Por isso, o seu escritório nesta paróquia é o lugar onde trabalha, mas é também o porto de abrigo para tantos que aqui venham desabafar e pedir um conselho. É uma forma de comunicar Cristo e de acolher quem necessita. É preciso encontrar, de facto, o segredo para nortear a pessoa, ainda quando a pessoa realmente não pode continuar a fazer o que faz. Quer dizer, então tem que ser a pessoa a descobrir-o. O problema da escuta não é um problema da orientação. Eu não gosto muito do diretor espiritual. Não gosto. Que é um bocado de ser eu a dizer o que ele vai fazer. Não é dar-lhe liberdade para fazer. Eu tenho que, na conversa, iluminar,
de dizer vários caminhos e tal, até a pessoa descobrir por si o que é melhor para si. E aquilo que é melhor para si é diferente do que julgava que era melhor antes. Portanto, este segredo, esta maneira de refletir, penso que é muito importante. Ele nunca nos dá um conselho direto, faz isto, faz aquilo. Ele aponta saídas, aponta caminhos. E isto é o que eu acho que deve ser um verdadeiro homem de igreja. Quer dizer, não tem que marcar regras que sempre cumpriu e sempre nos levou a cumprir, não tem que fechar as saídas das situações, tem, e é aquilo que ele faz sempre, é apontar. Mas já pensaste que, mas não sei o quê. No final de cada manhã, chega a hora da Eucaristia, que o Padre Vítor celebra na Igreja do Campo Grande. Durante a semana, a comunidade é mais reduzida, mas aos domingos, metade da Assembleia tem de ficar no anfiteatro lateral. A Eucaristia, que remete para o mistério da Paixão de Cristo, é também pedagogia para entender o sofrimento de Jesus. Com a eutanásia na ordem do dia, este sacerdote recorda antes a importância da vida, um valor que deve permanecer inalienável. Não é um problema de opinião pessoal, é um problema da Constituição Portuguesa, do artigo 41. É um problema do artigo 3º dos direitos humanos. O direito à vida é incondicional e não se pode travar precisamente a vida por circunstância nenhuma. Repare, é isso. Agora, o que temos é que temos que cultivar os chamados cuidados paliativos, porque os cuidados paliativos, e eu sei muito bem isso, são suficientemente eficazes para poder tirar completamente a dor. O sofrimento não tira, mas o sofrimento é espiritual. Nesta matéria estranha e fica triste com a pressa e a vontade de legislar a qualquer custo. Eu não sou capaz de dizer uma coisa. É muito mais caro os cuidados paliativos do que a precipitação da morte. E os governos às vezes, e os políticos às vezes, têm o problema económico e técnico muito mais à frente do que o problema humano. O Papa diz isso, sabe onde? Num documento notável, que é o Laudato Si. O Padre Vítor Feitor Pinto considera que o sofrimento nunca é uma realidade boa e a Igreja não o promove. Porém, sabe que ele é inerente à condição humana e conhece o seu sentido espiritual. É o confiar completamente em Deus, que de facto nos possui completamente e que tudo aquilo que é o mistério do nosso sofrimento nos permite unirmos-nos ao sofrimento de Jesus e sermos corredentores com Jesus. E esta espiritualização do sofrimento alivia-nos o próprio sofrimento. Vítor Feitor Pinto recorda nesta matéria o que experimentou na sua vida, a condição de fragilidade e a percepção da finitude das coisas. Eu tive, em outubro passado, fez um ano, tive uma septicémia e estive do outro lado. Foi uma coisa curiosa. E é curioso que quando me apercebi, eu pus-me nas mãos de Deus. E julgo que não senti mais nada. Durante aquele tempo todo que eu estive, meio adormecido, em coma, não senti mais nada. Portanto, fiquei sereno. Sereno com os problemas todos que uma unidade de cuidados intensivos contém. Portanto, mas sentiu-se no conforto e no amor de Deus nessa altura? Senti muito. Eu senti, foi-me dada a Santa Unção
E eu pensei, Senhor, estou nas tuas mãos. E é curioso que acordei depois, aí 3, 4 ou 5 dias depois, e acordei em paz. Acordei muito em paz. Muito em paz. Mas renovado para viver o que ainda aí vem, não é? Sim, sim. Não, e depois a luta, porque eu quando saí do hospital não podia ter-me de pé. Foi uma coisa impressionante. E depois eu pedi ao Senhor, tenho que consegui-lo. Então recuperei, fui para a casa sacerdotal, onde estou agora, e no ambiente de carinho enorme, e esse ambiente também me recuperou. Como é que hoje olha para essa experiência? Como normal. Qualquer de nós pode ter este problema. É uma enfermidade. Mas por aquilo que passou, por esse contacto que teve com Deus nessa altura, também pelas orações que foram chegando, como Sim. é que olha para esse momento? Penso que Deus teve piedade de mim. Ou melhor, Deus disse assim lá para os botões dele, ainda preciso de ti aí, portanto fica lá. Para fazer o quê? Acredita? A fazer o que faço. A fazer o que faço. Porque hoje ainda faço. O exercício do meu sacerdócio hoje é muito mais rico, é muito mais depois desta experiência. Foi uma experiência muito, muito, muito forte, muito violenta. O sofrimento e a dor como pedagogia para uma aproximação a Deus. A percepção do transcendente que, para o padre Vítor Feitor Pinto, adquire mais nitidez quando olha o mar. O mar é para mim a imagem também de Deus. Portanto, porque eu digo, joga-se no mar a experiência de Deus. Na sua grandeza, na sua beleza. Eu penso que ao olhar para o mar, na sua beleza, nós necessariamente temos que compreender que Deus existe. Compreender que Deus existe. Porque é tão, da mesma maneira como quando olhamos para uma criança. Uma criança revela-nos indiscutivelmente o mistério de Deus. Na sua perfeição. É uma coisa absolutamente fantástica. Como é que aquele pequenino ali resulta precisamente de 2 cromossomas, de uma mórula, que em 9 meses depois é uma perfeição de células absolutamente espetacular. Como é que isto é possível? Portanto, eu penso que quando nós olharmos para esta realidade, nós não podemos deixar de ter fé. 87 anos de um percurso de igreja marcados pela entrega a desafios diversos. Na pastoral, nas instituições do Estado, no serviço ao bem comum. O Padre Vítor nunca diz mal, nem de uma pessoa, nem de uma situação, nem se queixa, nunca. É uma pessoa fantástica. Eu tenho a maior admiração pelo Padre Vítor. Conviver com ele tem sido um privilégio e uma aprendizagem ao longo destes anos. E, olha, quem nos dera que na igreja houvesse muitos padres como o Padre Vítor.